Boa noite, Dolores. Boa noite, tudo bem, pessoal? Doutora Lisa. Boa noite, Lisa. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que vão nos acompanhar nessa live de hoje. A pauta da live de hoje será sobre a regulamentação da Lei Aldir Blanc, que trata das ações emergenciais destinadas ao setor cultural em razão do estado de calamidade pública causado pela pandemia. Então, a Lei 14.017, ela foi sancionada no dia 29 de junho desse ano pelo governo federal. Ela é conhecida também como Lei Aldir Blanc, né, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural, diante do estado de calamidade pública decretado pela União em função da Covid-19 e que foi regulamentada recentemente, no dia 18 de agosto, pelo Decreto Federal 10.464, a partir da qual as prefeituras podem prosseguir com as ações necessárias para a regulamentação da lei no município. Então, eu gostaria de começar abrindo a palavra para a secretária Dolores. A Dolores, para quem está nos acompanhando, ela é secretária municipal de Esportes e Cultura do município de Ribeirão das Neves e responsável, vai ser a gestora desse recurso, né, desse repasse que vai ser feito para o município. E eu vou começar deixando aqui a palavra livre para você, Dolores, começar as suas considerações a respeito da regulamentação da lei no município. Então, doutora, a gente vem conversando desde o dia 29 de junho, ou melhor, até antes, né? Porque antes da aprovação oficial, a gente já tinha os esboços das aprovações na Câmara e no Senado, antes da sanção propriamente dita, e a gente já vinha acompanhando a evolução dessa lei, que é um marco na cultura, é algo que nunca foi visto anteriormente, nada nessa linha e desse vulto de incentivo aos artistas, aos fazedores de cultura, né, que a gente reconhece que são os maiores, os que mais nos proporcionam lazer, divertimento, entretenimento e assim por diante. Então, ela foi um grande marco e ela nos pegou assim um pouco de surpresa, porque a gente não esperava que chegasse desse vulto, deste tamanho e neste momento, mas é necessária, porque o setor que sofreu impacto por mais tempo e mais de imediato foi exatamente o setor cultural, porque foi o que primeiro cessou, né? É verdade. Do circo, cinema, as aglomerações no contexto geral foram as primeiras a cessar. E isso foi criando uma cadeia de pessoas que foram perdendo os seus empregos, né? Porque não é só o artista. Tem o que coloca a iluminação, tem o cara que lida com o som. Enfim, o setor cultural todo sofreu muito com a pandemia. E está sofrendo muito com a pandemia. Então, a lei ela veio numa hora importante, porém ela veio, em princípio, muito vaga, sem muita regulamentação, sem nós termos consciência de como seria feita essa distribuição, com quais critérios e quem ficaria responsável pelo quê. Em início, o Estado receberia uma parte, o município receberia outra, mas na lei oficial, originalmente, não havia essa destinação de quem faria o quê na distribuição desse recurso. Então, ela chegou de uma forma muito abrupta e de uma forma que nós encontrávamos quase que inexequível, porque não tínhamos critérios para distribuir o recurso. A regulamentação, como você disse, só veio em agosto, né, quase 2 meses após a sanção da lei. E essa regulamentação, ainda assim, ela veio falha, ela veio com uma infinidade de dúvidas que a gente tem tentado sanar em grupos de ajuda, né, que nós temos na discussão em torno da lei, com a CNM, que tem sido parceira. O Tribunal de Contas recentemente também entrou, né, na discussão de como distribuir esse recurso, até para auxiliar os municípios mesmo nessa distribuição.
por ser uma coisa inédita e muito nova, né? Então, assim, regulamentar essa lei e fazer com que ela seja executada no município tem sido uma Grande desafio. Exatamente. A gente ontem apresentou, nós tivemos uma reunião pública na Câmara, a gente apresentou que apenas 25% dos municípios mineiros conseguiram seus planos de trabalho cadastrados na plataforma Mais Brasil aprovados, né? E Ribeirão das Neves está entre um desses. A gente teve nosso plano de trabalho aprovado no dia 28/9. Então, a gente acredita que a gente está bem à frente, sim, de outros municípios, mas ainda falta muito o que fazer. A Lisa tem sido uma guerreira na distribuição desse recurso, tem nos ajudado pontualmente. Nós temos outras pessoas envolvidas, nós temos o Eduardo Rodrigues, nós temos a Andréia, que é superintendente da cultura, a Andréia é escritora, conhecida em Ribeirão das Neves, temos o Leonardo Cury, que também é bem conhecido aqui no município e é funcionário efetivo da prefeitura, e temos a Giovana, que eu não me lembro do sobrenome dela. Você se lembra, Lisa? Giovana... Não me lembro do sobrenome, que também é funcionária efetiva do município. Então, são várias pessoas envolvidas para definir todos os critérios e toda a documentação e toda a legislação que tem que ser feita para a distribuição desse recurso efetivamente. Até porque é bem complexo, né? O procedimento ele é muito complexo e requer, além de tempo, um grupo de trabalho bem dedicado para conseguir, no prazo hábil, concluir o procedimento. Isso. Até porque nós precisamos devolver o recurso 60 dias após o recebimento, né, Lisa? Caso a gente não o execute. Então, se nós pensarmos que no dia 11 ele vai estar em conta, eu estou dizendo que no dia 11 de dezembro a gente já tem que devolver o recurso que sobrar, aquele que não for aplicado. Então, é correr contra o tempo mesmo, para que a gente não tenha que devolver nada, nenhum real. A gente quer realmente efetivar, distribuir o recurso com cuidado, com todos os critérios precisos, necessários, mas que realmente chegue nas mãos de quem realmente precisa. Uma coisa... Pode falar. Eu não tenho dúvidas que vocês vão conseguir. Pelo empenho e dedicação que eu estou vendo de vocês, eu não tenho dúvida que vocês vão conseguir. Nós estamos trabalhando muito, graças a Deus. O importante é que essa destinação ela começou a clarear depois que foi feita a distribuição de quem faria a destinação para pessoa física, quem faria destinação para pessoa jurídica, para os locais, né, de cultura. E aí a gente começou a desenhar qual é o formato. O Estado ficou na aplicação do recurso para pessoa física, que são os mesmos R$600 que o governo federal repassa, e só pode ser destinado a quem não recebeu os R$600 do auxílio emergencial original. E o Estado também ficou... Desculpa te interromper, mas só para complementar, essa é a renda, você está falando da renda emergencial mensal, que ela está no inciso 1, né, do artigo 2º da lei, que é de responsabilidade do Estado. Isso, exatamente. Esse é a responsabilidade do Estado, e pelo que a Lisa nos informou aqui um pouco antes, o cadastro para este inciso, para este pagamento pessoa física, foi encerrado em 25/9. É de responsabilidade do Estado e foi encerrado em 25/9. Nós pretendemos começar na próxima semana no cadastramento dos espaços de cultura, e aí são espaços onde a cultura acontece, tendo CNPJ ou não, né? E aí as pessoas que não se beneficiaram no inciso 1º e que tiverem interesse em cadastrar como espaço cultural e se encaixarem nos critérios, né, que são estabelecidos para esse segmento, podem se inscrever a partir de semana que vem no site da Prefeitura de Ribeirão das Neves, né? E ainda existe uma terceira atuação dessa verba, desse recurso, que são os projetos culturais, que a gente vai começar a desenvolver o edital essa semana para tentar publicá-lo na semana que vem, que prevê
financiamento de alguns projetos apresentados, desde que se encaixem, se enquadrem nos critérios estabelecidos. São até maiores do que do inciso segundo, né, que é no máximo 10 mil. No caso dos projetos, a gente pode distribuir um valor maior, né, Lisa? Maior. E esse processo é posterior ao cadastramento. A gente vai começar o cadastramento do inciso segundo, vai fazer todos os procedimentos de manutenção desses espaços culturais que estão previstos no inciso segundo, e, posteriormente, a gente vai lançar os editais para o inciso terceiro, que são os projetos. Ok. Deixa eu só cumprimentar quem já está nos acompanhando aqui, para a gente prosseguir. Quero cumprimentar e agradecer aqui a presença e a participação da Grace Mello, minha colega de trabalho, Márcia Luiz, Alane Janaína, Michele Freitas, Denise Correia, Oderval Júnior, Lenir Abreu, Maria Clara Aroeira, Josiane Aparecida e da Andréia Patrícia, que está... boa noite, doutora Eliane, Lise, secretária Dolores. Como membro do Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc, me sinto muito bem representada. Agora, eu queria falar um pouquinho, quem é que poderá se beneficiar da Lei Aldir Blanc? Lisa? Lisa, pode ser você? Pode, claro. Boa noite a todos novamente. A Dolores é Giovana Isabel, tá? Giovana Isabel. Você tinha perguntado sobre o nome, já aqui. Giovana Isabel, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Primeiramente, eu queria só me apresentar, né? Eu sou Lisa, da Secretaria de Educação, então, participo do comitê e sou pesquisadora também da cultura do município pela Universidade Federal de Minas Gerais. Quem que são os beneficiários da lei? Né? Os trabalhadores e trabalhadoras da cultura que tiveram os seus trabalhos interrompidos em decorrência da Covid-19, os espaços culturais. Né? A lei ela traz essa explicação, né, de quais são os espaços do artigo 8º e inclui também artistas, né, contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros, professores e escola de arte. Lisa, deixa eu te interromper um minutinho, porque está dando ruído. Tenta baixar um pouquinho só aí o seu áudio, por favor. Deixa eu ver aqui. Só para ver se a gente consegue melhorar. Parece que está havendo uma interferência. Melhorou aí? Sim, melhorou. Parou de dar aqueles ruídos. Ok. Então, junto com os beneficiários, né, inclui a agricultura alimentar também, economia solidária, os artesanatos, né, os fazedores de cultura. E é isso, né? São 25 espaços do setor cultural que serão beneficiados com essa lei. Ok. E quais são as ações emergenciais de apoio ao setor cultural previstas pela lei que são de responsabilidade do município? Porque nós temos lá 3 incisos no artigo 2º. O inciso 1º, né, que nós já falamos de responsabilidade do Estado, o inciso 2 e o inciso 3. Eu queria que você falasse um pouquinho desse inciso 2 e 3, que é de responsabilidade do município. O inciso 2 ele é responsabilidade somente dos municípios, né, que é o subsídio mensal de manutenção para os espaços, que incluiria, né, a questão das despesas. Está dando um pouquinho de interferência ainda, Lisa. Tenta abaixar só mais um pouquinho. Por favor. Pode abaixar um pouquinho, por favor, porque está dando um pouco de retorno. Será que é meu fone? Melhorou? Está alto um pouquinho, acho que pode abaixar um pouquinho. Você está sentindo também, Dolores, esse ruído? Você está ouvindo? Um pouquinho de ruído? Melhorou? Tá sem fone, não? Abaixa um pouco mais o seu áudio. 3. Tá, vamos continuar. Eu posso responder a pergunta? Nós somos responsáveis pelo inciso 2º, o município é responsável pelo inciso 2º sozinho, e o inciso 3º em coparticipação com o Estado. O inciso 2º
prevê um subsídio mensal para manutenção dos espaços culturais, e nessa manutenção inclui-se aluguéis, água, luz, telefone, funcionário com pagamentos em atraso, equipamentos estragados, né? Manutenção de equipamentos estragados que já são de propriedade desses espaços culturais, tudo que envolva manutenção, inclusive manutenção predial, mas apenas manutenção, sem construção. E esse inciso segundo, ele, por lei, pode variar entre R$3.000 e R$10.000, dependendo da complexidade das ações e da quantidade de manutenção a ser dada. Aqui no município, em construção com a sociedade civil, os nossos valores vão variar de 3 a 8, né, Lisa, se não me engano? Isso. E vão ser destinados a esses locais de cultura apenas, única e exclusivamente para manutenção. Por isso que é um valor que está bem engessado e que predispõe uma prestação de contas sobre todas as ações a serem realizadas, que forem realizadas com esse recurso. O inciso terceiro, ele já é um pouquinho diferente. Ele vai privilegiar projetos culturais, tanto projetos já realizados quanto projetos a serem realizados, e ele vai ter uma variação maior de recursos, inclusive um financiamento maior, que a gente ainda já construiu, né, com a sociedade civil, mas a gente está esperando, aguardando a regulamentação do Estado, para ver como o município vai agir na divisão, quais projetos vão ser financiados pelo Estado e quais projetos vão ser financiados pelo município. Sim, nesse inciso 3, Dolores, parece que existe um mínimo de 20% do recurso tem que ser destinado para esse inciso 3? Isso. Mas aqui no município a gente pretende fazer meio a meio, né, Lisa? Entendi. De forma mais equilibrada, né? De forma a atender toda a demanda do município, tanto os espaços quanto os artistas, né? Sim. E para essa manutenção da atividade cultural poderão ser incluídos os gastos com internet, transporte, aluguel, telefone, né? Consumo de água, luz e outras despesas que sejam comprovadas, né? Tudo tem que ser comprovado, não é isso? Isso, que sejam de manutenção do espaço. Isso. Agora, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, não sei quem é que vai poder falar sobre essa questão, como é que está a implementação da lei no município? Quais são os procedimentos que já foram realizados? Lisa? Bom, fala. Na verdade, a gente começou a discutir a lei em junho, né, através do Conselho de Políticas Culturais, e construímos, né, o plano de ação, todo o planejamento municipal foi construído a várias mãos, foi falado, inclusive, ontem na reunião, que envolveu-se, né, tanto a sociedade civil quanto representantes, né, do poder público para a implementação da lei no município. Né, a gente sabe que é um recurso inédito na história, né, não só municipal, mas de todo o Brasil. A lei tem uma especificidade, né, que é diferente das outras leis, que nasceu a partir dos próprios artistas buscando, né, e procurando esse benefício. E começou-se, então, junho, julho, a gente teve algumas reuniões também do Conselho, e agosto e setembro foram mais intensificadas, né? Reuniões semanais, para além do Conselho, a gente criou também um comitê de acompanhamento e implementação da lei, e esse comitê com representantes da sociedade civil, das redes dos trabalhadores e dos conselhos, né? Então, todos os primeiros passos foram feitos caminhando muito junto com a sociedade civil e governo, né? Foi um trabalho que envolveu várias pessoas. Então, já foi feito a construção dos formulários, em parceria com a comunidade civil, foram feitos a proposta do plano de ação também. Distribuição dos recursos. Distribuição, isso, o plano de ação, a distribuição dos recursos. Foi em parceria com a sociedade civil. Então, o que a gente tinha que fazer? Né? A questão do plano de ação, que foi um período mais longo,
Foi feito o cadastro do recebedor, do gestor recebedor na plataforma, né? No caso, a Dolores Kissela. Depois desse cadastro, o cadastro do município no programa já foi efetuado em agosto. E o envio do plano, né? A gente teve alguns problemas nesse percurso devido à plataforma, mas já enviamos o plano, ele foi aprovado. E a conta já foi aberta, inclusive, a gente descobriu agora, né? Minutos antes da live, a conta já está ativa. Né? Então, já está tudo pronto para recebimento desse recurso, falta agora o termo de adesão, que seria posterior à abertura da conta, né? Que a gente vai fazer, a questão no cadastro, no DataPrev, que é uma ferramenta federal, do governo federal, já foi feito o cadastro também, a Dolores já tem o acesso a essa plataforma, e agora só estamos dependendo dessa legislação, né? Nós vamos começar a executar já estamos trabalhando nos bastidores para executar com qualidade esse benefício, é só aguardar agora o recebimento da ABEC, que seria até o dia 11, né? Inclusive, vocês já disponibilizaram também uma cartilha, né, sobre esse assunto no site da prefeitura, não é isso? Isso, foi disponibilizada no dia 15 de setembro, essa cartilha, é uma cartilha informativa, né, que traz... Se não tiver interesse, acessa lá o site da prefeitura, procura essa cartilha, é uma cartilha bem informativa, e já está lá no site disponível. Vocês já fizeram o cadastro no município na plataforma do Ministério para receber o repasse do recurso, né? Já fizeram também, já foi publicado, inclusive saiu publicado hoje, né, o decreto que regulamenta a lei em âmbito municipal, que é o decreto 102, não é isso, Dolores? O decreto 102, que regulamenta, né, a lei em âmbito municipal. Hoje também foi publicada a portaria 47, né, a portaria que nomeia o Comitê de Acompanhamento e Fiscalização da Lei, né, e esse plano de ação também, vocês já encaminharam esse plano de ação, é isso? Já encaminhamos, já está aprovado e já foi aprovado. Ótimo, é muita coisa. São muitas ações, o procedimento é extenso, né? Que bom que você já... Começando. Pois é, está só começando, mas que bom que já avançaram bastante. Depois vai ter aí o chamamento público para cadastramento dos espaços, previsto no inciso 2, não é isso? Do artigo 2º. Vai ter os editais para a aquisição, que é para apresentação dos projetos, não é isso? E falta o Ministério do Turismo disponibilizar o termo de adesão. Sim. Porque parece que o Ministério do Turismo ainda não disponibilizou o termo de adesão, embora, né, o município já tenha encaminhado o plano aprovado, falta o Ministério disponibilizar essa ferramenta. Exato. Na verdade, o plano o termo de adesão, ele está disponível na plataforma, né? A gente tem que, após a abertura dessa conta, que eles liberam, que fazem essa liberação. Como a conta foi aberta agora, no finalzinho da tarde, ainda não tivemos tempo, né, de olhar esse termo de adesão, se já está disponível para assinatura. Uhum. Né, que seria em última instância. Eu queria ressaltar também que em Minas, né, somente 25% dos municípios que teve o plano aprovado. E Ribeirão das Neves está, né, entre esses 25%. Né, a gente que participa do Dolores, que tem participado também do grupo de gestores, né, de Minas Gerais, a gente vê que tem município que está começando esse processo todo que a gente vem caminhando desde junho, julho, está começando agora, né? Então, nessa questão a gente tem muita segurança, que houve um trabalho estamos com o tempo, sim, apertado, mas ainda assim a gente está à frente de muitos municípios, né, em nível tanto Minas Gerais quanto o Brasil, né, no Brasil, se eu não me engano, foram 41% dos municípios, entre municípios e estados, que já tiveram o plano aprovado. Importante essa informação. Isso. E quais são os espaços culturais que poderão ser contemplados pela Lei Aldir Blanc? Eu sei que são vários, né? Mas eu acho que o importante é só dar aí o conceito, né? Porque esse rol está elencado lá no artigo 8º da lei, e são 25 incisos.
Aí eu queria que vocês dessem só um conceito, né? E quem tiver interesse, quiser acessar para entender quais são, né, esses espaços que estão, tem que entrar lá pode entrar no Google, né, e digitar lá o número da lei, que é a lei 14.017 de 2020, para poder saber quais são esses espaços. Na verdade, há uma definição dos espaços, mas também há uma abertura para novos espaços a serem considerados como espaços de cultura, desde que cadastrados devidamente e validados pelo comitê gestor, que está lá no 25º. Outros espaços, atividades artísticos e culturais validados, cadastros aos quais se refere o artigo 7º desta lei. Então, a partir do momento que ele tiver o seu cadastro validado pelo Comitê Gestor e pela Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, ou já tem esse cadastro validado no cadastro estadual, né, ou nacional, ele pode concorrer. Então, é relativo a dizer quais são os espaços. Basicamente, a gente pode falar de escolas de música, de espaços, a comunidade quilombola que a gente tem no município, até as festas populares podem ser inseridas nesse processo de espaços culturais, circos, cineclubes. Então, são infinitas as possibilidades a partir do momento que, mesmo não estando listado na lei, alguém, ou o comitê gestor, ou o cadastro estadual, ou o cadastro nacional, né? Assim legitimem como um espaço cultural. É relativo dizer quais são os espaços culturais, né? Nós temos várias possibilidades. Eu acho importante ressaltar que não só os que têm CNPJ, mas a lei também ela ampara os que não têm CNPJ, o caso dos coletivos, dos grupos, né? Desde que comprove as ações e com carta de anuência, né? Carta de anuência dos representantes, né? Elegendo um representante para aquele espaço, que também poderia, a questão da economia solidária também enquadra nesse aspecto, né? Bem amplo. A economia solidária está enquadrada aqui também. É verdade. Deixa eu dar uma verificada aqui nos comentários, gente, e falar que quem é que está nos acompanhando. A Dilma Helena, Maria Aparecida, Andréia Santos, Lani Janaína está para... Lisa, arrasa em tudo que faz, parabéns, estou te elogiando aqui, Lisa. Janaína Araújo, Rúbia Silva, Alexandro Lopes, Marli Villanova, Gláucia Guimarães, Karine Martins, Lenir Abreu. A Lenir Abreu deixou aqui um comentário para você, Dolores. Parabéns, Dolores, Lisa e demais membros do Comitê Gestor pelo grande empenho e dedicação na implementação da Lei Aldir Blanc em nosso município. A Cláudia Eliane, Karine Martins, parabéns a todos os envolvidos na implementação da Lei Aldir Blanc. Maria Lúcia Martins, boa noite, doutora Eliane, Dolores e Lisa. Tem um comentário aqui, Dolores. Da Lucilene Neves França. Como uma mulher que está trabalhando na educação, que é uma parte tão importante, terá tempo para dar atenção que a cultura necessita? Pois é. As mulheres têm essa capacidade, né, Dolores? Mulher tem esse quê, né, de... A gente dá conta de tudo. A mulher consegue fazer, né? Fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ela está querendo saber como você vai conseguir. Eu sou secretária das duas pastas, são equipes diferentes, né? A gente tem a equipe da educação e tem a equipe da cultura e do esporte, são secretarias diferentes. A Lisa está me ajudando na implementação, mas ela faz parte do Conselho de Políticas Culturais do município, e a gente está conseguindo fazer tudo um pouquinho, porque lá na educação eu tenho a Soraya, eu tenho toda a equipe de superintendentes que me dão um super suporte, e na cultura eu tenho a Andréia, que tem me dado muito suporte, a Lisa, que tem me ajudado muito, o Eduardo, eu já disse aqui anteriormente, que são pessoas que têm sido muito, muito aguerridas na implementação dessa lei.
Agora, é óbvio que se você não tiver uma equipe de primeira, não tem jeito, né? Então, como que uma mulher vai dar conta com essa turma boa aí para trabalhar e para ajudar a gente? É verdade. Eu queria falar rapidinho, doutora Eliane, que a Lani, que comentou aí, a Lani é de Goiás, ela nem é de Minas, né? Está nos prestigiando. Muito bem. De Goiás. Pois é bom que saber que as mulheres, né, elas conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, principalmente quando se tem uma equipe boa, né? Como você tem. Ecilane Patrícia de Mello, boa noite e parabéns pelo tema. Lucilene Neves França, é preciso avançar muito mais. Andréia Martins, minha irmã, está nos acompanhando aqui, boa noite, Andréia. Karine Martins Dolores, excelente gestora. A Dilma, parabéns, Ribeirão das Neves, pela gestão. Aleteia Maria. Lucilene Neves França, novamente. Fico feliz em ver o empenho da comunidade artística da cidade, trabalhando tanto. Janete Costa está nos acompanhando, me acompanha sempre aqui nas lives. Deixa eu ver quem mais. O Cristiano Aleixo, Ribeirão das Neves, no caminho do desenvolvimento cultural. Andréia Patrícia Souza, acho que eu já falei. Michele Freitas, deixa eu ver. Poderia explicar o que é uma carta de anuência com mais detalhes? Lisa? Sim. A carta de anuência é como se fosse uma declaração dos membros do coletivo, suponhamos que for um grupo, é uma declaração, né, validando uma pessoa para representá-los, né, legitimando aquela pessoa como representante. Né? E, na ocasião, a gente vai fornecer o modelo dessa carta, a pessoa não precisa preocupar que vai ir o modelo, a qual só vai adicionar o nome dos componentes do grupo, do coletivo, assinar à frente, é como se fosse uma ata, né? Validando e legitimando aquela pessoa como uma pessoa responsável para receber e gerir os recursos para aquele coletivo. Perfeito. Tem um comentário aqui do Alexandre Lopes. A Lei Aldir Blanc vai enriquecer e fortalecer muito a cultura em Ribeirão das Neves, com essa equipe que tomou as rédeas e direcionou ao sucesso. Realmente, eu considero que vai contribuir bastante mesmo para fomentar a cultura, não só do município de Ribeirão das Neves, mas todos os municípios que receberem esse recurso, né, vão conseguir implementar, né? Conseguir implementar, verdade. A Chica da Silva também está nos acompanhando. Elaine Barbosa. Oi, Chica. Parabéns para a secretária de Cultura. Deixa eu ver quem mais. Cristiano Aleixo, eu não entendi. Respeito sua opinião, porém não concordo, pois Neves tem avançado em todas as áreas. Tá, não só na área da cultura, né? Está comentando que Neves tem avançado em todas as áreas, não só na cultura, é o que eu estou entendendo aqui. Bom, vamos voltar aqui, então, para a nossa pauta, depois a gente continua aqui nos comentários. Ok. E como será feito o cadastro para a solicitação desse subsídio emergencial pelos espaços culturais da cidade? Posso Você quer que explique? Posso explicar. Isso. O cadastro... A gente conversou muito sobre esse cadastro, porque é um formato novo, diferente daquilo que a gente já tem costume de fazer. E aí a gente pensou em fazer, inicialmente, um pré-cadastro. As pessoas vão entrar e vão fazer, vão prestar as informações em caráter autodeclaratório. Elas vão colocar todas as informações e, num segundo momento, a gente vai pegar essas informações e validá-las através de análise documental. Então, tudo que foi inserido naquele primeiro momento vai ter que ser comprovado documentalmente posteriormente. Se as pessoas não conseguirem, vai ser a primeira etapa pré-selecionada e na segunda etapa de apresentação de documento, as pessoas podem ser ou não contempladas com o recurso, né? Então, é um cadastro em 2 etapas, vamos colocar assim. Um cadastro prévio e, posteriormente, comprovar a documentação, não é isso? Isso aí, isso.
É importante destacar que aí no formulário, né, o beneficiário vai ter que descrever, né, as despesas que ele tem, né, as possíveis despesas, luz, água, pessoal, quantas pessoas, e já colocar uma quantitativa, que é a partir desses dados que a gente vai conseguir categorizar posteriormente, né? As categorias a gente vai iniciar após esse pré-cadastro, né, como vai ser a categorização, mas é importante ressaltar isso, que no momento do preenchimento, que preencha corretamente, né, as despesas, os possíveis pagamentos que eles farão com esse recurso. Sim. E quais são os requisitos exigidos pela lei para ter direito ao recebimento desse benefício? Como é que é? Desculpa. Quais são os requisitos exigidos pela lei para ter direito ao recebimento desse benefício? Seria aquele cadastro, né? A pessoa tem que estar cadastrada, ter uma inscrição estadual, não tem uma questão assim? Quais são esses requisitos? Tem. Na verdade, ela tem que se enquadrar, né, nos conceitos da lei, entre aqueles grupos, entre aqueles 25 tópicos, né, se caracterizar como espaço cultural ou como trabalhador e trabalhadora da cultura, né, e ter sido, né, afetado pela Covid, pela pandemia, acredito que todo o setor cultural foi afetado, né, que a lei traz é isso, ter tido as atividades interrompidas em decorrência da pandemia, comprovar, né, a questão cultural que se enquadra no setor cultural e comprovar atividades nos últimos 24 meses, né, atividades culturais nos últimos 24 meses. Uhum. E os documentos? Com relação aos documentos, quais serão os documentos necessários para a solicitação desse subsídio emergencial? Os documentos serão os documentos básicos, né? Identidade, CPF, CNPJ, a carta de anuência que eu já tinha falado antes, a questão dos comprovantes, né? Os documentos comprobatórios das despesas, que ele irá descrever nesse pré-cadastro. Por exemplo, se eu tenho 3 funcionários, né, contratados, ele tem que comprovar se através do contrato ou através da assinatura da carteira mesmo de trabalho. As despesas, né, as faturas, que seria o comprovante. Também. E precisa estar cadastrado, por exemplo, no Cadastro Estadual de Cultura, no Cadastro Municipal, como no Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura. Tem também que atentar para essa questão do artigo 7º e parágrafo 1º da lei, não é isso? Isso. O cadastro, na verdade, a lei fala que tem que ter cadastro em um desses mecanismos, né? Pelo que a gente pesquisou, fez uma pesquisa prévia, né? Em Minas Gerais, por exemplo, no cadastro do Estado, a gente localizou, se não me engano, 13 espaços apenas de Ribeirão das Neves que estavam cadastrados. Mas é por esse motivo que nós estamos abrindo pré-cadastro. Esse pré-cadastro, né? E aí, quando a gente pedir para a verificação comprobatória, será publicado o cadastro único, né, que possibilitará a questão de concorrer também, né, no Estado, por exemplo, do inciso 3. Então, esse cadastro único vai ser em decorrência desse pré-cadastro que nós vamos fazer e dessa análise comprobatória, né, documental. Isso mesmo. Agora, a lei traz também algumas vedações. Eu queria que você falasse um pouquinho daquelas vedações que a gente chegou até a conversar um pouquinho antes da gente entrar aqui ao vivo. Na verdade, as vedações, né, é vedado o recebimento cumulativo. Por exemplo, às vezes a pessoa ela está em 2 coletivos, por exemplo, em mais de um espaço cultural. Então, ela não pode receber por 2 espaços culturais, somente um não pode ser cumulativo. Então, se ela tiver 2 inscrições, por exemplo, ela tem 2 ou mais inscrições, ela vai poder receber apenas por uma inscrição, ela não vai poder receber pelas 2 ou pelas 3 inscrições, não é isso? Não pode ser cumulativo.
Não pode ser cumulativo, somente uma delas. E aí, se essa pessoa, esse responsável, né, recebeu suponhamos que está em CPF, esse caso é mais específico para os coletivos e grupos. Oi. Se ele recebeu um subsídio no inciso 1, né, que seria... Parece que caiu, né? Se ele recebeu no inciso 1 no CPF dele, ele não poderá receber também no mesmo CPF do inciso 2. Então, é um outro fator que tem que ficar atento, né? Porque uma vez que recebeu pelo Estado, enquanto CPF, isso impossibilita a ele receber também pelo inciso 2, que é por esse motivo que o governo federal ele liberou o acesso à plataforma federal, né, do DataPrev, para justamente fazer essa consulta. Então, todos os CPFs que receberam o inciso 1 pelo Estado, eles estarão cadastrados nessa plataforma, e aí o que impossibilitará que ele receba também no inciso 2. Sim. A Dolores, parece que a conexão dela caiu, e vamos continuar aqui conversando, vamos ver se a gente consegue restaurar aqui a conexão dela. Só sobre, saltando aqui sobre as redações. Sua conexão caiu e voltou, Dolores. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá, joia. Só ressaltar ainda sobre as vedações, né, também é vedado os espaços criados pela administração pública, o sistema S, né, são mantidos por empresas e empresa pública, então tem que ter essa atenção também, né? Se é um espaço que tem essa prerrogativa, né, criada e mantida pelo poder público ou pelo sistema S, não poderá participar. Isso. Então, deixa eu só ler mais alguns comentários aqui para a gente prosseguir, pode ser? Então, vamos lá, gente. A Elaine Barbosa, Dolores Kissela é boa e dá conta e ponto. Glaucia Guimarães, parabéns, Dolores e Lisa, parabéns, doutora, pela iniciativa, obrigada. Lisa, como sempre, elegante. Karine Martins, verdade, nós mulheres temos essa habilidade de fazer tantas coisas com garra e maestria ao mesmo tempo. Lani, eu já falei, né? Já acho que não sei o nome dela, Viviane, Karine, Nancy Menezes, educação e cultura deveria caminhar bem unidas. É verdade, eu concordo. Concordo. Live importantíssima e muito esclarecedora, comentário da Letícia Abreu. Lucilene está fazendo mais uma, com certeza cultura e educação precisam andar juntas, mas as verbas nunca serão dirigidas para as duas ao mesmo tempo, é verdade. A Lucilene também está perguntando até que dia vai o pré-cadastro, e eu acho bom a gente abordar, né, Liz, um pouco essas datas. Sim. Pode falar sobre esse prazo aí, então. Pois é, ontem foi um debate lá na Câmara, porque os nossos prazos são curtos. Eu não sei se você se lembra, no início eu falei que nós temos 60 dias para executar o recurso a partir do dia que ele chegar no município. Então, os nossos prazos são extremamente apertados. Mas ainda assim, a Lisa fez uma mágica lá hoje. Antes eram 8 dias para cadastro, serão 10, né, Lisa? Que vai começar no dia 5 e se encerrar no dia 14 de outubro. Tá? Então, no meio aí tem um feriado, tem um final de semana, que dá para as pessoas, mesmo que estão trabalhando, ocupadas, se inscreverem de forma correta. Então, fiquem atentos, pessoal, né, com essas, para não perder o prazo, a data do cadastramento, né, para participar. Sim. Todas as pessoas que podem se beneficiar da lei, fiquem atentos e antenados, acompanhem também pelo site da prefeitura para não perder o prazo, viu, gente? Porque depois que se encerrar o prazo, aí não tem mais jeito, né? Vamos ficar atentos a esse prazo. Isso aí. Deixa eu ver mais um comentário. Maria Lúcia Martins, parabéns pelo sucesso ao implantar a Lei Aldir Blanc. Temos vários artistas em Ribeirão das Neves, escultores, pintores, cantores, duplas de cantores. Estes não são beneficiados com a lei, somente os espaços de cultura? Ela está fazendo uma pergunta aqui, né? Se os cantores, por exemplo, as duplas, eles não serão beneficiados. Em caráter individual,
se eles se cadastraram, eles recebem um auxílio emergencial, pessoa física, pelo Estado. Mas no nosso caso, do inciso 2º e 3º, o segundo é apenas para espaços culturais, mas no 3º, com projetos, ele pode se inscrever enquanto pessoa física. Uhum. Isso aí. A Michele Freitas está fazendo uma pergunta aqui. Todos os segmentos precisam realizar o pré-cadastro? O segmento, todos os espaços culturais têm que fazer esse pré-cadastro. No caso do inciso 3, o que a gente está discutindo é de aproveitar parte do pré-cadastro para o inciso 3º por causa do cadastro único, que a Lisa mencionou aqui. A gente também vai criar a lista de cadastro municipal para que essas pessoas possam se inscrever no Estado com esse número, possam se inscrever no município no inciso 3 com esse número. É importante que todas as instituições e espaços culturais se credenciem agora nesse pré-cadastro, para o 5 e 13. Uhum. Para o inciso 3, né, não vai ser necessário cadastro. Eu não sei se era sobre isso, essa pergunta. Não é o cadastro, é só o número, né, cadastro, vai ser via edital. Né? Então, será submetido via edital. Inclusive, o inciso 3, ele possibilita de tentar tanto no município de Ribeirão das Neves, quanto também no Estado. Né? A tentativa... Aí, o inciso 3, ele não tem aquela vedação de ser cumulativo, né? Porque são editais. Sim. Não pode ser submetido o mesmo projeto, né? Acredito nas instâncias, município e Estado, mas em projetos diferentes há essa possibilidade. Isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma outra questão aqui. Tá. O Oderval Júnior está ressaltando aqui que, lembrando que o cadastro do inciso 1 pelo Estado já se encerrou. Exatamente. A Raquel Miranda está perguntando o que classifica espaços culturais. Eu acho que ela está perguntando assim, como classificar um espaço se ele é cultural. Eu acho que foi isso que ela quis dizer. É porque nós já respondemos isso anteriormente, né? Que a própria lei, ela delimita 24 espaços que são reconhecidos como espaços culturais e, além disso, abre um 25º inciso em que ela fala o seguinte, que cada cadastro, o cadastro nacional, o cadastro estadual, também tem como considerar determinado espaço como espaço cultural. Então, tem 24 itens, mas ainda tem a possibilidade de uma pessoa, de um espaço que se credencie e que esteja caracterizado como espaço cultural, um espaço que produz cultura. Mas já que as pessoas estão perguntando, eu vou dar uma revisão rápida de todos, tá? Aqui, o conceito, Dolores, só falar o conceito que a lei traz, né? Que os espaços culturais são artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as atividades interrompidas por força das medidas do isolamento social. Né? Então, são todos esses espaços, né, por pessoas, né, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, desde que comprove essa questão de espaço, né, que aí traria a questão dos coletivos, que é muito... que o coletivo é uma pessoa física, né, mas é considerado um espaço, mesmo muitas vezes não tendo um espaço físico próprio, mas utilizando espaços públicos, mas que tem aquela regularidade das ações culturais. Poderão ser considerados cultura. E os itens são pontos ou pontões de cultura, teatros independentes, escolas de música, de capoeira, de artes, estudos, companhias e escolas de dança, circo, cineclube, centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais, museus comunitários, centros de memória e patrimônio, bibliotecas comunitárias, espaços culturais em comunidades indígenas, centros artísticos e culturais afro-brasileiros, comunidades quilombolas, espaços de povos e comunidades tradicionais, festas populares, inclusive o Carnaval e o São João, e outras de caráter regional, teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos, livrarias, editoras e sebos, empresas de diversão e produção de espetáculos, estúdios de fotografia, produtoras de cinema e audiovisual,
ateliês de pintura, moda, design e artesanato, galerias de arte e de fotografias, feiras de arte e de artesanato, espaços de apresentação musical, espaços de literatura, poesia e literatura de cordel, espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica, de culturas originárias, tradicionais e populares, e, por fim, outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros aos quais se refere o artigo 7º desta lei, que é quando ele lista cadastro estadual, cadastro nacional, cadastro municipal e assim por diante. Sim, são muitas oportunidades para recebimento aí do subsídio, né? Vamos ver aqui mais uma perguntinha. A Michele está explicando aqui que ela pergunta em relação ao edital de projetos. Quando a gente fala de todos os segmentos precisam realizar o pré-cadastro, ela está perguntando com relação ao edital de projetos, se vai ter o pré-cadastro para esse inciso 3. O edital já vai vir esclarecendo quando ela vai ter que publicar, entregar o projeto e onde que ela vai fazer essa inserção. Então, isso vai ser definido quando o edital for publicado. O inciso 2 é diferente do inciso 3º. Sim. Só sugerindo também, Eliane, que às vezes o inciso 3, né, que é o edital, às vezes a pessoa já tem até um projeto já escrito, ou que submeteu, por exemplo, no edital de 2019, às vezes submeteu e não foi contemplado, né, não vai ter tempo de criar um outro projeto, às vezes a pessoa já até tem um projeto já escrito, ou que submeteu em um outro momento, em uma outra cidade foi contemplada, poderia tentar também. Né? Pode aproveitar esse projeto, não é isso? Não entendi. Pode aproveitar esse projeto, ela já tem o projeto pronto, ao invés de elaborar, ela pega esse projeto que ela já tem e apresenta esse projeto. Isso, inclusive no último edital, às vezes foi projeto que foi submetido e não foi contemplado porque a verba era inferior ou por alguma outra questão, às vezes esse mesmo projeto ele pode ser disponibilizado, né, porque como o tempo é mais curto, a gente orienta já a começar a esboçar, a escrever um projeto cultural que beneficie a cidade. Às vezes a pessoa já desenvolve um projeto, talvez só para conseguir um suporte. Assim. Verdade. A Michele ainda persiste a dúvida, ela está perguntando se as festas populares são caracterizadas como espaços culturais. Segundo a lei, sim, são caracterizadas. Mas para elas serem beneficiadas no inciso 2º, no cadastramento, que a gente vai abrir semana que vem, elas têm que apresentar despesas fixas de manutenção. Caso elas não tenham essas despesas, igual algumas festas juninas, quadrilhas tradicionais, elas são feitas com cunho social, elas envolvem custos fixos. Então, elas não conseguem comprovar para serem inseridas no inciso 2º, elas vão ter que fazer projetos e se inserirem no inciso 3º, tá certo? Então, para o 2º, são os espaços culturais, inclusive essas festas são consideradas como espaços culturais, como locais de cultura, vamos colocar assim, mas desde que tenham manutenção, que tenham despesas fixas e de manutenção mensais. Caso não as tenham, elas podem pleitear no inciso 3º com projetos. Eu espero que tenha respondido, Michele, mas qualquer coisa pode continuar perguntando que a gente responde aqui, tá? Cumprimentar aqui o Sérgio Trindade, do Rio de Janeiro, que está nos acompanhando, está acompanhando a nossa live. O Bruno, é bom ressaltar que os espaços culturais não necessitam possuir CNPJ. Mas nós até falamos nisso inicialmente, sobre essa questão, né, que não há necessidade de ter CNPJ. Bom, vamos continuar aqui. Isso. Vamos continuar, depois a gente verifica se tem mais algum comentário aqui. Nós já falamos da vedação, agora eu queria que vocês falassem um pouquinho qual que vai ser a exigência da lei para receber o benefício, porque tem uma contrapartida. Aquele que for beneficiado, ele vai ter que assumir essa contrapartida. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa contrapartida. Aí é com a Lisa, vamos lá, Lisa. Bom, a contrapartida, né, a lei ela fala que ela tem que ser economicamente mensurável. Né? O que seria uma contrapartida economicamente mensurável? Né? É aquela que eu consigo mensurar o valor. Um exemplo seria uma escola de dança, por exemplo,
sugeriu fazer 3 espetáculos numa escola. Né? Suponhamos que, no real, ela cobraria R$10 por ingresso. Lisa, tenta abaixar um pouquinho, porque está dando muito ruído no seu áudio. Eu acho que você pode abaixar bastante. Vamos tentar. Ainda estava dando muita interferência. Agora eu abaixei tudo. Isso. Tá dando... Melhorou? Agora está ótimo. Vamos tentar. Então, vamos lá. O que é economicamente mensurável? Uma escola de dança vai apresentar um espetáculo de dança em 3 escolas de Ribeirão das Neves, por exemplo. E aí, o que ela cobraria se fosse um show normal, o ingresso, né? Então, pegaria aquele ingresso, suponhamos que seja R$10. E naquelas escolas, vamos sugerir, a gente vai fazer, como é economicamente mensurável, não se sabe um valor exato, mas suponhamos que seja uma escola com 200 alunos, né? Então, seria aquele valor de R$10 por ingresso, vezes os 200 alunos, vezes a quantidade de espetáculo, né? Então, tendo essa média desse valor, eles teriam que mensurar esse valor aproximado da contrapartida, né? Porque depois o município ele vai ter que fiscalizar se foi feito ou não. A contrapartida, ela pode ser, né? A lei, ela fala... Ainda está dando ruído, Lisa. Eu estou com o volume 1, eu acho que se eu baixar mais, eu perco o volume todo. Não sei o que está dando aí um ruído. Será que a sua caixinha de som não está... Estou escutando. Não seria a sua caixinha de som aí, alguma coisa nesse sentido? Está me ouvindo? Agora estou. Eu achei tudo, não estava conseguindo te ouvir. Eu não tenho nenhum eletrônico ao lado, eu estou no computador. Não. Mas vamos continuar, porque pelo menos está dando para entender o que você está falando. Tá, então continuando sobre essa questão da contrapartida, é que após o reinício das atividades realizadas, esses espaços vão ter que destinar preferencial aos alunos, preferencialmente, não é isso? Aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de comunidade de forma gratuita em intervalos regulares. Então, por exemplo, eles vão ter que disponibilizar alguns espetáculos, algumas atividades gratuitas para o público, não é isso? Isso. Aí não precisa necessariamente ser presencial, né? Talvez, não, nós vamos fazer vídeo durante 3 próximas semanas, um vídeo educativo, um vídeo de fomento à cultura. Também poderia, não, eu sou grafiteiro e eu vou sugerir como contrapartida uma intervenção nos espaços da cidade. Né, também teria essa possibilidade. Então, é muito ampla essa questão da contrapartida, vai depender de cada espaço mesmo cultural. Essa é uma das obrigatoriedades da lei, né, que o município terá que fiscalizar depois e vai precisar inclusive na prestação de conta final do município, né, a gente tem que falar quanto que foi de retorno de contrapartida. É por esse motivo que eles falam economicamente mensurável. A gente vai ter que colocar o valor, né? Qual foi o valor econômico da contrapartida desse benefício? Uhum. O Sérgio está fazendo uma pergunta aqui, mas isso aí eu acho que não cabe essa pergunta para você. Você tem que perguntar para... No caso, né, foi o governo federal que editou a lei. Mas vamos lá. Dentro desse projeto, não foi contemplado os artesãos de um modo geral. Por quê? Na lei federal, a lei federal não contemplou os artesãos. É isso? Pelo que eu estou entendendo aqui da pergunta dele. Aí ele está querendo saber por que não foi contemplado. Os artesãos foram contemplados? Foram contemplados. Os projetos vão ser analisados, né, Lisa? Então, cada pessoa tem autonomia de apresentar o seu projeto e os projetos vão ser aprovados se enquadrarem ao que está preconizado na lei. Não existe exclusão de artesão, não. Eles podem apresentar, sim, seus projetos. Isso, inclusive a gastronomia, né? A lei, ela abrange a questão gastronômica, né? Das comidas típicas, parece que Chica perguntou, né? Da cozinha típica mineira, né? Então, a lei, ela é muito abrangente nessa questão, a agricultura familiar. Então, a lei, ela respalda essa questão, inclusive gastronômica, né? Que faz parte da cultura também. Exatamente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para ver se ficou... sim, a Chica fez essa pergunta mesmo. Lisa, cozinha típica mineira vai poder entrar no edital? Tem algo específico? Foi o que você acabou de comentar.
que vai poder participar também, essa questão da cultura gastronômica. Na verdade, é igual eu falei anteriormente. No inciso 2º, se houver comprovação de gastos fixos e algo que enseje manutenção desses espaços, ele poderá ser beneficiado no inciso 2º. Caso não haja, ele pode inscrever projetos de cunho cultural, de cunho gastronômico, aquela gastronomia de tradição, né? No inciso 3º. Então, se não for beneficiado em um, poderá ser beneficiado no Poderá outro. pleitear com base no inciso 3. Exatamente. Isso. Doutora Eliane, a gente vai esquecer uma coisa, que a gente falou das obrigações da contrapartida e não falamos da prestação de contas. Isso, eu ia fazer essa perguntinha aqui agora. Ó. Prestação de contas do uso do benefício. É importante falar porque não é só receber o benefício, tem que depois prestar contas, né? É bom você falar mesmo, Lisa. Isso. A prestação de contas, né, como o inciso 2, ele é muito restrito para manutenção, né, então não pode ser aquisição, não pode ser reforma, é para manutenção mesmo das despesas, o espaço social depois ele vai ter que comprovar que aquele valor que ele recebeu, ele utilizou para quitar as dívidas, né, que foram decorrentes da calamidade, né, decorrente da pandemia. E aí nós vamos também disponibilizar um formulário a qual eles poderão descrever quais foram as despesas e, na verdade, eles vão ter que incluir todo aquele valor, vai ter que ser para manutenção, então eles têm que comprovar depois, porque o município vai ter que devolver essas devolutivas ao governo federal. Né? Então, é um recurso que está vindo do governo federal, mas está tendo uma pressão muito grande com relação à fiscalização, à responsabilização por parte do TCU, principalmente, e em diversas lives eles ressaltam essa questão, né? Que o inciso 2 é só para manutenção. Eu recebi o inciso 2 e reformei. Não entra na manutenção, esse valor ele deve ser restituído. Né? Então, tem que ficar muito claro essa questão do inciso 2, que ele é mais complexo. Assim. No inciso 3, não. O inciso 3 já é mais abrangente. Né? Eu posso comprar equipamentos, eu posso fornecer várias outras coisas, mas o inciso 2 não, é só para manutenção mesmo. Sim, é muito importante que todos se atentem para essa questão da prestação de contas, porque quem não conseguir prestar contas vai ter que devolver o dinheiro. Então, vai ter, né, existe aí o benefício, as ações que vão beneficiar o setor de cultura, mas é muito importante se atentar para essa questão da prestação de contas, porque o governo federal ele quer fiscalizar se realmente o dinheiro foi aplicado, né, o dinheiro que foi recebido pelos espaços, né, se eles realmente foram utilizados da forma como deveriam ser utilizados. Então, eu acho que nós já abordamos todos os assuntos, não é isso, Dolores? Acho que nós já falamos tudo. Ficou alguma questão, Lisa, Dolores? A Lucilene fez uma pergunta que eu acho que é pertinente, até respondi para ela aqui, mas é bom dizer para todos, né? Ela está dizendo que muitas pessoas vão se inscrever para projetos, muitos projetos serão apresentados, se vai ter dinheiro para todos os projetos. Na verdade, os projetos, eles predispõem uma aprovação prévia, eles não são, cadastrou o projeto vai ser financiado. Ele tem que estar dentro de toda a legalidade, ele tem que estar todo de acordo com a Lei Aldir Blanc, tem que ser projetos que realmente financiem a cultura e não projetos de empresas, são projetos diferenciados, são projetos para cultura específicos. E vão ser aprovados e financiados os projetos que o dinheiro for suficiente, porque foi construído com a sociedade civil uma divisão entre o inciso 2º e o inciso 3º. E a gente pretende respeitar essa divisão, né? Então, vão aprovar os projetos até o teto máximo. Não vai ter aprovação de projeto que não vai ser financiado, ok? Exatamente. Mas ele pode cadastrar esses projetos no estado ou em outros municípios, né? Se ele achar que há condições de financiamento em outros municípios. É importante ressaltar, Dolores, que foi uma discussão muito nossa assim, nessa construção, de separar quantidade, né, para as regionais, né? Não focar em uma única regional da cidade, que abranja Veneza, Justinópolis e
a região central, né? Porque às vezes os projetos eles concentram muito na região de Justinópolis, do centro, e às vezes do Veneza ainda fica desprivilegiado. Então, nesse processo, independente a gente não está focando tanto só na pontuação, assim, mas na questão das regionais, né? Às vezes, mesmo que uma regional, às vezes, ficar com uma pontuação inferior de outra regional, essa regional ela tem que ter essa possibilidade, essa democratização, né, da divisão dos recursos, que é uma vertente que a gente tem tido cuidado nesse aspecto. Foi super importante você fazer esse comentário, que é a democratização na distribuição dos recursos para contemplar todas as regiões, porque o município é grande, né? E um comentário muito pertinente aqui do Sérgio Trindade, apresentar o projeto é uma coisa, ser contemplado é outra. Isso aí. Assim como os catadores, assim como os... eu não entendi, mas o que ele quis dizer foi isso, é muito importante. Apresentar o projeto é uma coisa e o projeto ser aprovado é outra. Agora, tem um comentário aqui do Oderval Júnior, né, que eu gostaria, assim, né, de um comentário. Outra coisa, como a prefeitura está se organizando para acompanhamento e fiscalização das ações? Todos sabemos que o comitê não dá conta. Eu acho que você está enganada, Oderval. Vou deixar aqui a secretária responder essa questão, né? E existe um comitê de acompanhamento e fiscalização dos recursos, que tudo é feito com bastante seriedade, até porque a secretária, como gestora do recurso, ela responde, né, por esse recurso. Então, a responsabilidade é muito grande, né, Dolores? Uai. A única coisa que eu tenho na minha vida é meu concurso, porque eu sou efetiva na prefeitura, e meu CPF. Então, se eu não defender essas duas coisas que são muito importantes para mim, nossa, só Deus. Bom, Oderval, a lei, ela existe início e fim, é um período determinado. Eu não estou falando de anos fiscalizando, eu não estou falando de anos fazendo uma vistoria. Então, a gente entende que o comitê, nessa faixa temporal, ele vai sim atuar tanto na implementação quanto na fiscalização. Se a gente achar pertinente, perceber que é impossível, porque nós vamos criar mecanismos para que as pessoas alimentem essas informações posteriormente, porque o CPF da pessoa também está envolvido. Se ela não prestar contas, ela é que tem que devolver o dinheiro, não sou eu, né? Então, a gente vai fazer um trabalho, sim, de fornecer dispositivos para que essa pessoa faça esse acompanhamento com a gente posteriormente, fiscalização, e vamos fiscalizar, sim, até o dia em que devemos devolver os recursos e prestar contas. Isso não vai acontecer indefinidamente para todo sempre, não, tá? E como o comitê é um comitê essencialmente formado por pessoas, essencialmente não, quase que 100% formado por pessoas efetivas, eu não acredito que a gente tenha problema nem se houver uma ruptura de governos, por exemplo. Uhum. Ele fez um outro questionamento aqui. É importante ressaltar que a comunicação do processo pela prefeitura tem que ser dinâmico, acessível e democrático, tem que chegar em todos os cantões de redes. Isso é papel do poder público. A publicidade já é uma, né? A publicidade outro problema. Ontem eu respondi essa questão, e o Oderval até estava lá ontem. A gente vai fazer tudo o que é possível dentro dos canais da prefeitura para fazer uma larga comunicação de todos os atos. Mas, essencialmente, envolve internet. Então, um grande problema são aquelas pessoas que não têm acesso à internet. E aí, essas pessoas vão perder o financiamento tanto do Estado, que foi 100% online o cadastramento, e vão ter dificuldades para fazer qualquer atividade que envolva a prefeitura. Então, ontem eu fiz um pedido às pessoas que estavam lá, e eu replico esse pedido aqui, que não fique essencialmente na fase da publicação da prefeitura, que eu tenha outros momentos de publicação que os próprios artistas, as próprias pessoas envolvidas passem para outras pessoas, para que outras pessoas fiquem sabendo. O boca a boca vai ajudar muito. Em Neves, infelizmente, a gente não tem emissoras de TV, a gente não tem outros canais de comunicação que não sejam a internet.
Então, a gente pede ajuda também nessa divulgação, mas a prefeitura vai fazer todo o seu, tudo que tiver ao seu alcance para que essa comunicação seja em larga escala. E outra coisa também, né, Dolores, eu entendo que a pessoa interessada, quem tem interesse em ser beneficiado por essa lei, tem que buscar também informações, né? Não é só esperar, né, do poder público a publicidade. É claro que a publicidade é uma obrigação, né, do poder público, mas a pessoa que está interessada, ela tem que estar sempre buscando essa informação, ela tem que entrar no site da prefeitura sempre, verificar, né, o que foi publicado sobre essa questão. Se tiver dúvida, liga lá na prefeitura, liga na Secretaria de Cultura, pergunta. Então, tem que correr atrás, tem que ter iniciativa, tem que ser proativo, né? Afinal de contas, se a pessoa não tiver iniciativa, não buscar essas informações, ela pode acontecer dela perder aí o prazo. Então, todas as pessoas interessadas devem ficar bastante ligadas, devem procurar essas informações, e a prefeitura vai disponibilizar, né, todas as informações, porque os atos do poder público, eles têm que ser públicos e publicizados e da melhor forma possível. Exatamente. E eu comparei ontem, e vou voltar a fazer a comparação, ao auxílio emergencial que foi disponibilizado pelo governo. Ele foi 100% online, essencialmente por cadastro online, e 45 milhões de brasileiros conseguiram esse benefício e correram atrás desse credenciamento que foi feito e conseguem até hoje acessar, porque eles ouviram e ficaram sabendo, e a Lei Aldir Blanc tem sido muito, muito anunciada, tanto na televisão quanto no rádio, assim por diante. Então, as pessoas, quando elas precisam, elas acham o caminho, né? E eu tenho certeza que os nossos artesãos, que as pessoas vão procurar esse caminho e vão encontrar. Tenho certeza disso. Exatamente. Bom, então, eu vou agora deixar para as considerações finais, né, da Lisa, sua. Eu já encerrei aqui os questionamentos e agora vou deixar esse espaço para vocês fazerem as considerações finais. Eu queria só ressaltar um ponto que você tinha falado e acabou que a gente esqueceu de comentar, que são as dificuldades enfrentadas pelo município, né? Que eu acho sim, é verdade. Ponto, que o que eu tinha falado, que a lei, né, é uma lei totalmente inclusiva, construída pelos próprios fazedores de cultura, mas que esbarra com um arcabouço de outras leis que são excludentes, né? Que simplesmente uma lei não sobrepõe a outra, né? Então, a gente tem tido muita dificuldade por parte, inclusive, do governo federal, né? Quando a gente vê que a lei foi sancionada dia 29 de junho e foi regulamentada só dia 17 de agosto. E ainda no dia 17 de setembro teve uma nova regulamentação. Isso, então, essa instabilidade legal, né, a gente vê por parte do Estado, que até hoje também não liberou a sua legislação, a capital de Belo Horizonte liberou a legislação na última sexta-feira. Então, tem muitas coisas que o município ainda não fez, justamente por causa dessa instabilidade legal, que eu acho que é o maior desafio para os gestores, né, que essa questão, às vezes a gente manda uma pergunta, seja para o TCU, para o Ministério Público, e até hoje não responderam. Tipo assim, são 10, 12 dias úteis, né? Às vezes demora quase um mês. Teve pergunta que eu fiz no mês passado, que já foi respondida agora com alguma outra instrução, e agora que eu estou recebendo o retorno. Então, a gente entende, são mais de 5 mil, né, municípios, e todo esse processo tem dificultado, né? E enquanto comitê, enquanto conselheira também de políticas culturais, a gente tem a consciência tranquila que tudo que é possível, a gente tem feito possível e impossível, né? Às vezes ficando até 10 horas da noite na Câmara, igual ontem, e para a execução dessa lei, né? Então, se acontecer de voltar um centavo que seja, nós temos a consciência limpa que fizemos todos os processos possíveis, né, pelo menos por parte assim, da gestão, e é o que eu tenho que falar, assim, que eu tenho, amanhã, não é nosso intuito, a gente quer usar até o último centavo, né, mas nem que a gente tenha que voltar e aumentar os valores, sei lá,
mas para usar até o último centavo. Mas se acontecer de voltar um centavo que seja, a gente tem a consciência limpa, que nós fizemos tudo que é possível, né? Em um tempo curto, com pessoas técnicas, não uma equipe grande, mas que a gente tem dado, tem sido um trabalho insano, assim, nos bastidores para executar. É isso. É isso. Eu acho que a Lisa disse tudo. E eu vi um comentário aqui que disse o seguinte: burocracia. É verdade, infelizmente. O Brasil é o país da burocracia, a gente brinca até que é burocracia, né? Mas a lei ela veio com várias nuances que eu acho que promovem ainda mais a burocracia. Então, a gente está fazendo todos os esforços para facilitar, para chegar até o máximo de pessoas possíveis. Eu falei ontem que a gente não pode esquecer que nós estamos num ano eleitoral, então até para comunicação via prefeitura, a gente tem algumas vedações e alguns cuidados a serem tomados, mas nós estamos, assim, morando dentro da lei, vamos colocar assim. A gente tem se debruçado de todas as formas para alcançar o maior número de pessoas e para diminuir essa burocracia que já veio com tanto afim, né? Com tanta força. É uma lei que a burocracia ela está quase que acima do valor da lei, vamos colocar assim. Dizer que mesmo uma equipe pequena, é uma equipe extremamente aguerrida, viu, dona Lisa? E uma equipe que eu acredito que se ela fosse maior, ela não teria tanto sucesso, vamos colocar assim, porque quando a gente abre muita discussão numa lei que tem tantas dificuldades, e uma lei que tem tantas dúvidas e tantas brechas, essa discussão ela toma uma dimensão que as coisas não saem do papel. Então, a equipe pequena é importante também, porque as discussões elas ficam ali e a gente consegue efetivamente fazer com que a lei exista. Só lembrando que a equipe pequena que eu falo, Dolores, é só comparado com a capital, entendeu? Comparado com grandes metrópoles, né? Que são uma equipe técnica gigante. Então, comparado com Belo Horizonte, por exemplo, né? Isso, exatamente. Mas no mais mesmo é agradecer pelo espaço, dizer que a prefeitura tem realizado com muito cuidado essa execução dessa lei, essa implantação dessa lei, e dizer que a gente está disponível na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Educação, que a Lisa fica lá com a gente, para estar sempre respondendo às dúvidas. A gente tem os nossos canais públicos, o Facebook, o Instagram, essas perguntas podem ser feitas, né, pelas nossas páginas, não há problema algum. E a gente vai fazer todo o esforço para responder em tempo real, para que as pessoas possam ser beneficiadas efetivamente pela lei. E é isso, agradecer mesmo pelo espaço. Imagina, eu é que agradeço, secretária Dolores, agradeço Lisa, membro do Conselho, né, Municipal de Políticas Públicas. É super importante esse esclarecimento que vocês trouxeram aqui para a live. Eu acho que contribuiu muito para as pessoas que estão com dúvida. Quero só concluir aqui, lendo aqui mais os últimos comentários. Olha, a Elaine Barbosa, super esclarecedora a live. Parabéns, Lisa, Dolores e doutora Eliane. Lenira Abreu, estou impressionada com tanto discernimento e domínio do assunto. Parabéns. Grace Mello, parabéns, Dolores e equipe, pelo trabalho proativo visando garantir os recursos para a nossa cidade. A Nena Abreu, parabéns, Dolores, Lisa e a doutora Eliane pelos esclarecimentos. Lani, parabéns, Lisa, por trabalhar incansavelmente em prol da cultura do seu município. O Brasil conhece Ribeirão das Neves por meio desse olhar tão apaixonado que a Lisa tem por essa cidade. Aí eu quero falar, eu tenho que falar. Só elogios aqui para a Lisa. Essa moça fez um livro tão delícia, tão maravilhoso, como se ela tivesse nascido, crescido, vivido e amasse Ribeirão das Neves como nós que somos nascidos e criados e que amamos. É um livro lindo que ela ainda não teve o prazer de lançar por causa da pandemia, mas nós vamos fazer o lançamento, viu, Lisa? Pode ficar tranquila que a gente vai fazer. E se você, inclusive, quiser fazer uma próxima live sobre o livro da Lisa, eu vou adorar participar, né, Lisa? Que é um livro lindo. Claro, tenho então, todo o interesse. Ela tem um olhar...
ela tem um olhar lindo sobre Neves e esse livro demonstra claramente esse amor, né, por Ribeirão das Neves. Então, isso aí é mais pura verdade. Pensa numa pessoa que gosta de uma cidade, que ama uma cidade que nem daqui é. É Dona Lisa. Muito bom mesmo. Obrigada, gente. Obrigada. Eu tô vendo aqui que tem gente, do Sul, tem gente de Goiás, do Rio aqui acompanhando, porque quando eu fui representar o Ribeirão das Neves ano passado ao Canadá, eu tive a oportunidade, né, de conviver com professores de mais de 20 estados brasileiros. Então, todos eles hoje conhecem Ribeirão das Neves pelo olhar da Liceioli, né? Então, eu acho que é isso que eles quiseram trazer. Isso é muito importante, você valorizou, né, a nossa cidade lá fora, você transmitiu esse amor que você tem pelo município de Ribeirão das Neves para as pessoas que nem moram aqui, que moram em outros estados ou moram em outros países, isso é muito importante. Eu quero agradecer imensamente a você, Dolores, a você, Liz, por essa oportunidade de esclarecer sobre essa lei, que é realmente uma lei muito importante, mas também, ao mesmo tempo, uma lei muito complexa, que traz muitos procedimentos, e vocês têm se debruçado sobre essa questão, têm se empenhado, têm se dedicado. Eu tenho certeza que tudo ocorrerá da melhor forma possível, e não tenho dúvida de que todos que vão poder ser contemplados por essa lei vão poder contar com um trabalho incansável de vocês e desse comitê, né, que foi nomeado para acompanhar e fiscalizar a execução dessa lei. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa live. E ainda não me segue aqui na minha página do Facebook, né? Eu convido vocês para serem meus seguidores aqui. Eu também tenho um Instagram, quem quiser me seguir lá no Instagram, é doutora Eliane _Martins. Tenho também o meu canal no YouTube, Programa Conexão, com doutora Eliane Martins. Quem quiser me seguir lá, todas as minhas lives, elas ficam disponíveis lá no meu canal. E quem não conseguiu acompanhar, né, aqui hoje, conhece alguém que não teve oportunidade de nos acompanhar ao vivo, a live também fica disponível aqui na minha página no Facebook. Então, informe para as pessoas que não conseguiram nos acompanhar aqui ao vivo, que elas poderão acompanhar a live e assistir quando elas tiverem uma oportunidade, um tempinho. Muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer enorme tratar desse assunto aqui e trazer um pouco de esclarecimento para vocês com relação a essa lei, que é muito importante para o setor de cultura, e principalmente para o setor de cultura de Ribeirão das Neves. Boa noite a todos, um abraço grande para todos vocês, um abraço, Dolores, um abraço, Lisa, muito obrigada. Nada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço. Boa noite. Tchau, gente, beijo. Boa noite.